Há lugares em Curitiba que os turistas não sabem que existem. E, para falar a verdade, muitos curitibanos também não conhecem. Estou falando dos bairros. Na verdade, este não é um bairro propriamente dito. É uma vila dentro de um bairro. É a Vila São Paulo, que fica dentro do bairro Uberaba. Esta vila, embora tenha uma ótima infraestrutura, não é um bairro nobre. Ela tem características de um bairro misto. Mas vamos rodar por aí e se prepara, porque as ruas aqui me parecem bem irregulares. Então o carro vai balançar, a câmera vai trepidar, mas vamos em frente. Antes da gente continuar, eu já vou te pedir um joinha e também que se inscreva no canal caso não seja inscrito, para conhecer Curitiba de uma maneira diferente. A gente aqui sempre procura mostrar tanto os cartões postais, quanto lugares nem tão conhecidos, como é o caso desta vila que nós estamos passando hoje. Aqui não existem filas de turistas, nem ônibus de excursões. Em vez disso, uma rotina que faz parte da vida de milhares de moradores. É o tipo de lugar onde Curitiba mostra o seu lado mais verdadeiro. Aliás, eu sempre gosto de repetir aqui que o melhor jeito de conhecer uma cidade é a gente circular por ela, circular pelos bairros, pelos parques, pelas ruas, enfim, eh, ver realmente como a cidade funciona. Até aqui já vimos casas de diferentes épocas, desde as casas mais simples, de madeira, até construções mais elaboradas, mais requintadas, vamos dizer assim. É realmente bem diferenciado o bairro. Mas o que já dá para perceber é que é um bairro predominantemente residencial. E olha também, as ruas são bem arborizadas. Parei aqui para te mostrar essa casinha. É uma casa de leitura. Interessante, bem no coração da vila. Que bacana. E aqui ao lado, neste muro colorido, já é a sede do Clube Nikkei de Curitiba. Ele é o ponto central de encontro da comunidade e promove atividades esportivas, sociais e culturais voltadas para a cultura japonesa. Olha que bacana, tudo isso num lugar só praticamente, né? Uma das coisas mais interessantes é observar como a cidade cresce sem mudar sua história, sem perder a sua identidade, suas características. Em algumas ruas ainda é possível encontrar terrenos amplos, jardins bem cuidados e árvores antigas que lembram que talvez essa região não era muito urbanizada. Assim como a maioria dos bairros de Curitiba, que no início eram formados por chácaras e até banhados. Quem conhece apenas o centro, talvez imagine Curitiba apenas com prédios altos. O que se observa é a predominância de casas, de sobrados, e isso muda completamente a sensação de andar por aqui. O movimento existe, mas o ritmo é diferente. Embora a região tenha se desenvolvido, ela mantém as suas características iniciais. A maioria das vias são largas e o que se observa são grandes subidas e descidas por aqui. Não é um lugar onde se encontre grandes supermercados ou lojas famosas,
mas o comércio é bem intenso. À medida que a gente avança, vão aparecendo padarias, mercadinhos, salões de beleza, oficinas mecânicas, e tudo sustentado pelos próprios moradores. Mas não pense que com isso a Vila São Paulo é um local isolado, até porque ela está próxima de grandes vias aqui do Uberaba, como a Senador Salgado Filho ou a própria Comendador Franco, que, que tem um comércio bastante ativo e atende moradores de diferentes regiões, até da Curitiba de um modo geral. A vila também é bem servida de instituições de ensino, que vão desde a creche até o ensino médio. Em instituições religiosas que professam todas as fés estão espalhadas por todo o bairro também. E isso ajuda a manter o espírito de comunidade. Interessante observar que essas regiões antes eram consideradas periferias. Quem morava em bairros depois da antiga BR-277, hoje linha verde, não era considerado de elite. Mas hoje, com o adensamento populacional dos bairros mais próximos ao centro, essa perspectiva mudou. E isso fica evidente na paisagem urbana da Vila São Paulo, por exemplo, e também na própria arquitetura local. Quem imagina a Vila São Paulo como um bairro de ruas de terra batida ou de casas simples, tem uma surpresa quando visita. Nos últimos anos, obras de mobilidade começaram a transformar parte dessa região da cidade. Novos acessos, melhorias nos cruzamentos contribuíram para a melhoria no fluxo de veículos e no trânsito de pessoas. E isso afeta, claro, o mercado imobiliário da região. A Vila São Paulo se tornou o maior polo de construção de duplex e triplex de Curitiba, por ter o valor do metro quadrado mais barato do que bairros próximos, como Jardim das Américas ou o Guabirotuba. Mas ainda assim, o preço continua salgado. Isso é justificável pela demanda, pois cada vez mais e mais jovens famílias buscam o seu primeiro imóvel, o seu espaço próprio, em um bairro que está em constante crescimento. Este boom imobiliário implica também nas questões de segurança. A vila não está entre as regiões mais violentas de Curitiba, embora haja relatos de pequenos furtos a residências e a fiação, que é o que está na moda em todos os lugares. Infelizmente, não é? Para se proteger, os moradores se fecham com cercas elétricas, alarmes monitorados, portões eletrônicos, para evitar esse tipo de ação. Outro aspecto que inibe essa prática são as ruas movimentadas devido ao comércio local e a grande presença de igrejas, que criam uma rede natural de vigilância comunitária e permitem uma sensação de segurança. Claro que evitar ruas desertas, especialmente à noite, é princípio básico em qualquer grande metrópole. De um modo geral, a vila ainda mantém aquele ambiente tranquilo que muitos procuram para morar. Outro aspecto que chama atenção é a grande quantidade de áreas verdes espalhadas pelo entorno. Mesmo sem grandes parques gigantes, existem praças que ajudam a tornar o ambiente mais agradável.
São espaços utilizados por famílias, crianças brincando, pessoas caminhando e moradores com seus cães. Essas pequenas áreas de convivência talvez nunca apareçam num guia turístico, mas são justamente elas que mostram como a cidade é vivida todos os dias. Agora, enquanto a gente continua o nosso passeio pela Vila São Paulo, eu vou te contar algumas curiosidades sobre essa região de Curitiba. Primeiro, se você procurar no mapa, não vai encontrar Vila São Paulo em letras garrafais. Segundo, ela nasceu lá pelas décadas de 50 e 60, com a chegada dos primeiros moradores vindos adivinhe de onde? Sim, de São Paulo. Tá aí o nome, Vila São Paulo. Terceiro, no começo era só banhado, mato e chácara. Quarto, é ainda um dos poucos bairros que mantém uma linha de ônibus exclusiva circulando por ele. Quinto, as ruas eram de terra batida que viraram um verdadeiro lamaçal ao menor sinal de chuva. Sexto, devido à proximidade ao rio Belém, sofria com constantes enchentes que derrubavam tudo. Sétimo, as primeiras igrejas erguidas aqui, tanto as católicas quanto as diferentes congregações evangélicas, foram muito mais do que templos religiosos. Elas funcionavam como o verdadeiro coração social do local, servindo sopões, reerguendo casas e acolhendo quem chegava sem eira nem beira. Oitavo, somente nas décadas de 80 e 90 que a vila foi definitivamente reconhecida. Nono, o grande divisor de águas foi a inauguração da Unidade de Saúde São Paulo. O posto de saúde deu uma dignidade tremenda para a comunidade e consolidou de vez a vila na malha urbana de Curitiba. Décimo, por nossa conta, nós descobrimos a Vila São Paulo. E olha, foi uma surpresa conhecer uma vila com tantas histórias que soube se reinventar. No fim das contas, a Vila São Paulo é um retrato perfeito da Curitiba real, uma comunidade operária que nasceu na raça, superou as enchentes e a falta de estrutura e hoje colhe os frutos de uma forte valorização urbana sem perder a sua essência. É um pedaço de história viva e em constante movimento sem perder a sua essência. Hoje conhecemos a Vila São Paulo e aprendemos um pouco sobre sua história. E talvez represente centenas de bairros de Curitiba, lugares onde a vida acontece longe dos holofotes, onde cada esquina conta uma história, onde cada comércio conhece seu cliente, onde o ritmo continua mais tranquilo, mesmo estando perto de grandes avenidas. É essa Curitiba que muitos turistas nunca chegam a conhecer, uma cidade menos famosa, mas muito mais autêntica. E quase no final do passeio, fica a sensação de que conhecer uma cidade não significa apenas conhecer os seus pontos turísticos, mas os lugares onde ela realmente acontece. É nas ruas comuns, nos bairros discretos, na rotina, que encontramos a essência de um lugar. Se você gostou desse passeio por uma Curitiba diferente, continue acompanhando essa série. Ainda existem muitos bairros, vilas e cantinhos escondidos
esperando para serem descobertos. Afinal, a cidade mais interessante nem sempre é aquela dos cartões postais. Ela está exatamente em lugares em que quase ninguém pensa em procurar. Agora me conta, você conhece em Curitiba ou na sua cidade algum outro bairro que tenha as mesmas características da Vila São Paulo? Deixe seu comentário e até o próximo episódio.